Olá! Hoje, o nosso papo é sobre uma ferramenta que pode, de verdade, transformar a rotina na atenção primária, o MChat. A ideia aqui é que, no final, todo profissional de saúde se sinta super seguro para aplicar e interpretar esse rastreio, identificando riscos de um jeito muito mais precoce e eficaz. Vamos lá! Pois é, essa é a pergunta de US$ 1 milhão na puricultura, não é mesmo? Como é que a gente consegue identificar sinais de alerta para o transtorno do espectro autista de forma rápida, eficiente, no meio daquela correria do dia a dia? A resposta, bom, ela está numa triagem bem estruturada. Para a gente não se perder, nosso caminho vai ser este aqui, dividido em 5 etapas bem simples. Primeiro, vamos entender o que é, afinal, o MChat. Depois, qual o melhor momento para aplicar e como fazer isso. Em seguida, a parte crucial, como interpretar os resultados. E para fechar, umas dicas de ouro para fazer tudo isso funcionar na prática. Então, vamos começar do comecinho. O que exatamente é o MChat? Entender a função dele e, talvez mais importante ainda, o que ele não é o primeiro passo para usar essa ferramenta com total segurança. E olha, se tem uma coisa para guardar daqui, é essa. O MChat é uma ferramenta de triagem. Ele não é de diagnóstico. O que isso quer dizer? Que ele não dá um laudo, mas ele acende um alerta, sabe? Ele aponta quais crianças precisam de uma avaliação mais a fundo. E ele foi feito para aquela faixa etária de 16 a 30 meses, que é justamente a janela de ouro onde a intervenção precoce faz toda a diferença. O que faz do MChat uma ferramenta assim tão boa para a correria do dia a dia são exatamente essas características. É um questionário bem simples, quem responde são os pais ou cuidadores e ele vai direto em pontos-chave do desenvolvimento. E o melhor de tudo, é super rápido, coisa de 5, no máximo 10 minutinhos, e de baixo custo, ou seja, foi pensado para a realidade da atenção primária. Ok, já entendemos o que é a ferramenta, mas tão importante quanto isso é saber a hora certa de usar, né? Para a gente aproveitar ao máximo o potencial dela. Vamos ver quais são esses momentos ideais. A recomendação padrão, aquela de livro, é aplicar o MCH-Chat nas consultas de 18 e 24 meses. Mas olha, a regra de ouro é não espere. A ferramenta pode e deve ser usada a qualquer momento que surgir uma pulguinha atrás da orelha, seja da família ou da própria equipe de saúde. Apareceu uma preocupação, é hora de agir. Agora a gente chega na parte prática mesmo, no como fazer. Como é que a gente transforma aquele questionário numa pontuação que vai nos guiar? O processo, pode acreditar, é bem mais simples do que parece. Bom, o processo todo se resume a 4 passinhos. Primeiro, uma explicação rápida para os pais, sabe? Dizendo que cada pergunta tem uma resposta que é o esperado para o desenvolvimento típico. Segundo, eles preenchem o formulário. Terceiro, a gente revisa e identifica o que a gente chama de falhas, que são as respostas que fogem do esperado. E por último, a matemática, somar o total de falhas para definir o nível de risco. Simples assim. Certo. O questionário foi aplicado, a pontuação está na mão, e agora? Porque essa é a parte mais importante, né? Saber o que fazer com essa informação. A pontuação nos dá uma direção muito clara. E essa tabela aqui, nossa, ela deixa tudo muito claro. Se o resultado deu baixo risco, com pouquinhas falhas, a gente segue o acompanhamento normal, de rotina. Se deu risco moderado, um número intermediário de falhas, aí o sinal amarelo acende. Vamos monitorar de perto e talvez repetir a triagem. Agora, se o risco for alto, com muitas falhas ou falhas em itens muito importantes, aí o sinal é vermelho. Encaminhamento imediato para uma avaliação especializada. É aqui que a mágica acontece, sabe? A gente abre a porta para a intervenção precoce. Ah, e um detalhe super importante. A versão mais atual da ferramenta é a MChat R/F. Ela adiciona uma entrevista de segmento. Essa entrevista é fundamental principalmente nos casos de risco moderado. Sabe por quê? Porque ela ajuda a diminuir os falsos positivos antes de um encaminhamento, o que torna a triagem ainda mais precisa. Tá, tudo isso é muito bonito na teoria. Mas e na prática? Naquela correria do consultório, da unidade de saúde, como é que a gente encaixa isso tudo no nosso fluxo de trabalho? Vamos ver umas dicas para isso virar rotina de verdade. Olha, otimizar o tempo é a alma do negócio. O questionário pode ser preenchido pela família ali na sala de espera mesmo. A equipe de enfermagem, os agentes comunitários de saúde, são todos aliados valiosíssimos nesse processo. Mas o ponto que não dá para abrir mão é: o resultado precisa ser discutido com a família olho no olho durante a consulta. E por fim, a regra de ouro da clínica. O que não está registrado não foi feito. Então documente sempre a aplicação e o resultado, tanto no prontuário quanto na caderneta da criança. E é isso que nos traz de volta ao nosso objetivo principal aqui.
Todo esse passo a passo foi pensado para construir exatamente isso, a segurança para aplicar e interpretar a ferramenta. É transformar uma suspeita em uma ação concreta e o cuidado em algo ainda mais efetivo. E para a gente fechar, fica essa reflexão. Com essa ferramenta tão simples, de apenas 10 minutos, quantas e quantas jornadas de desenvolvimento podem ser impactadas positivamente? 10 minutos podem parecer nada na rotina de uma consulta, mas eles têm o poder de mudar completamente o futuro de uma criança, abrindo a porta para intervenções que vão fazer toda a diferença ao longo da vida.